First question, primeira pergunta. Qual a relação entre o transtorno bipolar e a obsessão? O transtorno bipolar é uma problemática de natureza psicológica. É a antiga depressão. A história da depressão perde-se na própria história da humanidade. Se nós remontarmos a literatura histórica da psicologia, vamos encontrar o rei Saul dominado pela depressão, especialmente pelo transtorno bipolar. E é nesse aspecto da Bíblia que nós vemos a musicoterapia, quando Davi vai compor os salmos e canta para poder acalmar o tormento do rei Saul. Ele tinha as fases de euforia, nas quais apresentava-se de maneira turbulenta pelo excesso de alegria. E logo depois, ele fazia a curva descendente e tombava na melancolia. Mais tarde, os gregos denominaram esse transtorno, ao tempo de Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, como sendo melancolia. A melancolia tomou conta da história da humanidade. E por volta do século II, depois de Jesus, a melancolia recebeu um nome muito especial dos cristãos primitivos. Concomitantemente, os gregos acreditavam que neste fenômeno da bipolaridade, a depressão eufórica e a depressão nostálgica, como sendo interferência dos deuses, é a primeira manifestação de natureza obsessiva, reconhecida não somente pelos sábios, como também pelo populacho. Foi mais tarde, a partir do século XII, quando houve um período terrível de melancolia depressiva profunda, que se considerou a intervenção dos demônios, buscando-se amparo na Bíblia. E por volta do século XVII, aparece na história dos fenômenos turbulentos pela primeira vez a palavra depression, em inglês. Posteriormente, a depressão entra na história da psicologia, que se separa da psiquiatria, e no século XIX, por volta de 1870, um psicólogo de nome Da Costa faz uma análise dos transtornos variados, entre os quais o distúrbio do pânico. É muito interessante a história do distúrbio do pânico, porque remonta a uma lenda grega. O deus Pan tomava conta das montanhas da Arcádia. E quando algum desavisado se aproximava das montanhas, o deus Pan aparecia. Era aquele deus, parte ser humano, parte animal. E a pessoa então entrava em pânico. Mais tarde, foi possível retirar o distúrbio do pânico da depressão. Então, aquele que tem o distúrbio do pânico não é mais, tecnicamente, um psicopata depressivo, porque as características são especiais. Mas agora, no século XXI, a depressão deixou de ser uma doença, para ser, como muito bem foi colocado, um transtorno de natureza psicológica. Então, nós vamos encontrar a depressão unipolar, a melancolia apenas, a euforia, esse bem-estar exagerado, que é descarga de adrenalina, com características muito próprias. Então, nós vamos notar que no fenômeno depressivo, tanto podemos apresentar uma face como a dupla face. Mas, na realidade, coube ao espiritismo a grande tarefa de estabelecer uma regra de segurança. Na raiz de todo problema, o doente é o espírito. Tese, aliás, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que exara nestas palavras: não existem doenças, existem doentes. Pessoas sensíveis aos distúrbios, às infecções, aos transtornos. Dessa forma, nós vamos ver que a depressão bipolar está perfeitamente bem localizada nessas manifestações, como na unipolar, na sua independência.
mas deveremos considerar que, seja num caso, seja no outro caso, há sempre uma perturbação espiritual. O indivíduo já traz em si a debilidade, a culpa, a criança ferida. E então ele faz a introspecção e o seu organismo responde. Para ser bem claro, os estudiosos da psicologia determinaram causas de natureza genética. A hereditariedade, por exemplo. Se a pessoa é descendente de alguém que tem depressão, ele tem 30% de probabilidade de ser depressivo também. Se ambos os pais forem depressivos, ele terá 70% de probabilidades para depressão, porque ela tem um caráter genético. Mas ele, senhor desses problemas hereditários, ele pode fazer a reversão, através do cultivo de ideias positivas, através do exercício da meditação, através da prece. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões, Allan Kardec demonstra que a maior cura das obsessões é através da paciência, da oração, das ações de benemerência do portador e da doutrinação, no caso de obsessão, do espírito perseguidor. Então, numa panorâmica, nós vemos uma depressão de natureza endógena, interna, e exógena, externa. Por exemplo, conflitos de família. A criança assimila. Pais autoritários. A criança joga para dentro os seus sentimentos e aparenta aquilo que agrada aos pais. Mais tarde, esse conflito vai resultar em transtorno de natureza depressiva, principalmente no período da transição sexual. A afirmação da personalidade. No momento em que o organismo constrói os órgãos anexos da sexualidade, esses conflitos vêm à tona e podem levar a estados depressivos orgânica. Mas, normalmente, quando a natureza orgânica vai apresentando, os débitos atraem os inimigos. E essas entidades acercam-se e pioram o quadro. Razão pela qual dois doentes com as mesmas características, fazendo o mesmo tratamento, um melhora e o outro não. Os barbitúricos têm o objetivo de envolver as células dos nossos neurônios e obrigá-los a produzir a substância, o neuropeptídeo, o comunicador. São emissões eletroquímicas. O neurônio lança uma substância química, e os choques reduzem. Quando o barbitúrico envolve o neurônio, ele transmite de uma maneira orgânica aquilo que o organismo está fazendo. Daí todo mundo que toma barbitúrico tem muitas sequelas, mal-estar, muito sono ou pouco sono, impotência, desinteresse, perda da função sexual. Há um desinteresse sexual muito grande, perda da afetividade. É muito curioso que a família reclama, eles não gostam mais de mim, perde completamente. Perde essa sensibilidade emocional. E como tem uma culpa no inconsciente, ele, de um lado, sofre por ser depressivo. Por outro lado, ele gosta de ser depressivo porque manipula a família. É uma coisa muito sutil. Quando nós temos um depressivo em casa, ficamos preocupados com ele. E no inconsciente ele gosta. É uma maneira de apresentar os seus conflitos. Nos Estados Unidos, existe uma corrente de que o depressivo está inconscientemente se vingando de algo, por isso faz a família sofrer. Isso em termos literais não é a realidade. Mas, em verdade, a depressão é o pior mal dos últimos séculos. Existem hoje, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 380 milhões de pessoas depressivas no mundo. E se acredita que até 2025, a maior causa mortes não será mais nem o câncer, nem as perturbações cardíacas, mas a depressão pelo suicídio.
Nos Estados Unidos, suicídio pelas armas de fogo. Porque em cada 15 minutos alguém se mata e morre nos Estados Unidos. E em cada 10 segundos alguém tenta. Então é uma estatística alarmante. Porque no momento atual, em que há muita carência de afeto, crianças sentem um mundo vazio. Jovens pegam atitudes esdrúxulas para afirmar a personalidade, os esportes radicais. Os esportes radicais vêm de conflitos internos para chamar a atenção. Então, nós vivemos um momento muito difícil. Mas o Espiritismo constitui a melhor terapêutica preventiva. Primeiro, porque nos diz ninguém morre. Se nós cometermos o suicídio na depressão, é um crime. Porque permitimos que se instalasse o desequilíbrio. Então, somos responsáveis. Dessa maneira, nós deveremos cultivar a fraternidade. Na fraternidade, nós conseguimos cambiar, transformar os nossos conflitos. Ainda há poucos dias eu li uma das frases notáveis de Chico Xavier, que quando a dor vem nos pegar, se estamos trabalhando no bem, ela adia, ela transfere de tempo, porque nós estamos ganhando mérito. O bem anula o mal que nós fizemos. Mas se nós estamos ociosos, naturalmente vem um conflito e nós entramos na faixa do desespero. E há também aqui publicado nos Estados Unidos, aliás, um amigo me conseguiu uma obra extraordinária de um jornalista do melhor periódico de Nova York. O livro se chama O Demônio do Meio-Dia. O autor, Solomon. Ele escreveu o segundo livro sobre isso. Eu tive a oportunidade de ler e é impressionante. Ele explica que existem quase 200 terapêuticas alternativas, fora a alopatia e a homeopatia. Ele tentou praticamente todas e continua depressivo. E é um grande escritor. Winston Churchill era depressivo. Então, na história da humanidade, o número dos depressivos é assustador. E na atualidade. Então, nós recomendamos a quem tenha depressões ou melancolias, que mude de humor rapidamente, estado depressivo, daqui a pouco sai eufórico, para que rompa de maneira nenhuma a medicação. Nós, latino-americanos e brasileiros especialmente, tomamos a dose, melhoramos, já estou curado. Mascara a doença, ela volta. A questão é tempo. É ter o chamado gatilho disparador. Quando qualquer uma coisa dispara o gatilho, fazemos associação inconsciente e entramos em depressão. E a recidiva é sempre pior, até ficar crônica. Crônica não tem jeito. Então, eu tenho um médico, muito amigo, psiquiatra, e ele é animador. Ele diz assim, em 10 pessoas, 3 já foram depressivas. 3 são depressivas. 3 serão depressivas. E o último vai ficar tão desesperado que entra em depressão também. Obrigado, Divaldo. E aproveitando a deixa com os fatos que ele nos trouxe sobre o suicídio, gostaríamos de informar que dia 18 de novembro haverá o Suicide Prevention Seminar em Long Island. O evento é todo em inglês e vai incluir um painel de psiquiatras, social workers, profissionais da área de saúde mental, tanto espíritas e eu acredito que também da área da saúde mental não associados ao espiritismo, para trazer o aspecto biológico e o aspecto do espiritismo sobre a depressão, o suicídio e muitos desses fatores. Então, aqueles que estiverem interessados, busquem no site do Conselho, do Tri-State Spiritist Federation, e busquem lá, Suicide Prevention Seminar, 18 de novembro, e as atividades serão em inglês. Obrigada. A próxima pergunta, Divaldo. Na internet, no movimento espíritas, se tem dialogado e falado sobre uma suposta previsão feita por Chico Xavier para 2019. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada. Vou dar a minha opinião. Tá bem. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier por mais de 40 anos.
quando foi propagada essa ideia, me chamou a atenção a maneira pela qual foi propagada. Chico Xavier era muito discreto e, que eu saiba, nunca fez revelação de natureza profética. Há poucos anos, quando se acreditava que o mundo ia se acabar, surgiu a notícia de que Chico Xavier teria confiado a um amigo, que nos merece o melhor respeito e carinho, e ele guardou silêncio durante todos esses anos e resolveu narrar, utilizando-se da sua memória mediúnica. E narrou aqueles acontecimentos que estariam previstos e que foram narrados por Chico Xavier a ele. Eu não tenho autoridade para desmenti-lo, mas não tenho também nenhuma obrigação para aceitar. Eu uso a lógica e a razão da doutrina espírita. A mim não me parece que o espírito da estirpe de Emmanuel fizesse previsões com datas marcadas. Porque todas essas previsões proféticas são muito relativas. Diariamente nós vemos certos fatos proféticos serem ajustados à história de uma maneira meio forçada, como a besta do Apocalipse. Como eu tenho 90 anos, eu conheci muitas bestas do Apocalipse. Toda pessoa que se destacava pela crueldade, se dizia, é o 666 da Bíblia. Hitler, Mussolini e outros vultos, Bin Laden, sempre foram classificados. E no caso das célebres profecias de Nostradamus, que são impressionantes, traduzidas e adaptadas, a gente tem que fazer uma forcinha para que dê. Porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Se, por exemplo, eu estou na estrada do mal, como Saulo de Tarso, a previsão era que este homem cruel ia destruir o cristianismo primitivo. Mas Jesus tinha outros planos. E quando ele vai para Damasco para destruir a vida de Ananias, o Cristo lhe aparece. E a história da humanidade é recontada. Aquele algoz dos cristãos passa a ser vítima dos algozes judeus. E nasce a figura de Paulo, graças a quem nós hoje somos cristãos. Porque ele tirou a doutrina daquele reduto pequeno lá do Oriente Médio. E era um período de muitas profecias, muitos falsos cristos, que desejavam a libertação de Israel da dominação da Síria, graças ao segundo triunvirato Antônio, que venceu os judeus e entregou a governança de Israel aos sírios, hoje totalmente destruídos nessa guerra cruel e injustificada. Desta forma, eu pessoalmente não acredito que vá acontecer. Porque a humanidade, de certo modo, apesar dos seus disparates, que são vítimas, somos vítimas dos atos anteriores, está tentando encontrar um rumo. Eu percebo nas minhas palestras, no Brasil, pelo mundo, o número de jovens impressionante. Porque eles estão procurando roteiro, mas não tem líderes. Faltam líderes para a juventude. Faltam hoje líderes para a humanidade. Eu me recordo que de quando em quando apareciam líderes mundiais carismáticos pela nobreza. Agora eles são carismáticos pela crueldade, pela indiferença, pela grosseria. A ausência de uma ética, de um líder, de um rei ou de um presidente da república, dando os piores exemplos de comportamento público e muito piores privados. Quando nós vemos, por exemplo, como a imprensa noticiou, determinada autoridade está havendo um desfile de religiosos, e quando era um religioso afrodescendente, ele não dava a mão. Apertou a mão de todo mundo. Quando era um afrodescendente, ele recolhia a mão. Os afrodescendentes da fila perceberam e colocaram os bastões que levavam no braço direito para não apertar a mão dele. Ele não fazia nenhuma questão. Então, que exemplo esse chefe de Estado me dá para o meu comportamento interracial? Como eu vou me comportar com uma pessoa de outra raça, considerando que a cor da pele define o caráter? Em que época a química mostrou diferença no sangue de um negro, de um branco, de um mestiço, de um mulato, ou de um sangue puro? Não há sangue puro pela descendência da arte, aliás, degenera.
Determinadas raças que começaram a coabitar entre si degeneraram e desapareceram. É o caso dos samaritanos. Praticamente não existem mais 200 samaritanos no mundo, porque o casamento interracial destrói as plaquetas e impede uma reprodução saudável, nascem parentes degenerados. Daí o matrimônio entre primos e etc. Durante muito tempo a igreja coibiu, dizendo que era pecado, mas porque nasciam descendentes com manifestações de desequilíbrio mental e emocional. Então, como está muito perto, eu acho que eu não vou morrer nos próximos 2 anos, eu estou na expectativa. Mas eu confesso que, doutrinariamente, nós vemos em toda a obra de Kardec não há uma profecia. Quando ele fala na Gênesis, capítulo número 14, a respeito da Era Nova, ele é muito lato. Ele diz, a velha civilização lutará para manifestar, mas a nova se imporá de uma maneira tão radical que venceremos e teremos um mundo de regeneração. Era bom ler na Gênesis, capítulo 14. É lindo, tudo que Kardec escreve é muito bonito. Primeiro porque ele era um grande literato, era um poeta, mas era um profundo conhecedor da língua francesa. Daí a dificuldade das traduções da obra espírita básica, por causa do purismo, a língua muito pura. E Kardec era portador de uma síntese impressionante. Vou contar uma coisa de humor. Quando me tornei espírita, eu era médium. Aí comecei a receber, frequentar as sessões e pensei que ser espírita era isto. Certo dia me apareceu um espírito e me disse, olha, Divaldo, você agora tem que estudar o espiritismo. Estudar. Eu disse, pois não, e o que é que eu faço? Leia o Livro dos Espíritos. Eu então comecei a procurar, morava no interior de Feira de Santana e não encontrei. Depois de muito tempo eu encontrei o Livro dos Espíritos, mas era um livro grosso, não tinha uma figura. Naquele tempo tinha gibi, guri, Globo Juvenil, e eu adorava as histórias em quadrinho. Quando eu vi aquele livro horrível, não tinha uma figura, só tinha uma cepa, eu, para atender o espírito, eu comecei a ler. Li a introdução, fui muito bem, mas daí a pouco o capítulo chamava-se Prolegômenos. Eu digo, Ave Maria, o que será isto? E aí eu perguntei para o espírito, Manuel Flamengo de Miranda, ou melhor, Viana de Carvalho. Meu irmão, que são prolegômenos, eles compram um dicionário. Porque o espiritismo é doutrina também de conhecimento. E eu comprei um dicionário. Quando eu fui olhar, não tinha a palavra. Eu disse para o espírito, mas olha, não tem a palavra. Será que ela existe? Aí eu fui olhar a edição francesa, era prolegômeno. Então existia. O espírito me disse, agora você primeiro leia a palavra e compre o dicionário depois. Por fim eu descobri o que era prolegômeno, que eu não vou dizer o que é. Mas é bom dizer, né? É introdução, é prefácio, primeiras palavras. Mas aí, em 2 meses eu li o livro. Quer dizer, fui saltando, aquela letrinha miúda, horrível. Fui saltando. Muito bem. Quando eu terminei, eu perguntei ao espírito, e agora, que livro eu leio? Agora leia de novo o Livro dos Espíritos. Aí eu li por uma questão de honra. E achei Kardec simpático. Mas engraçado, ele fazia perguntas que eu tinha perguntas. Ele era tão inteligente quanto eu. Não era o contrário. Aí demorei mais de 1 ano. Memorizei algumas e disse ao espírito, olha, agora eu já li, o que é que eu leio? Estude o Livro dos Espíritos. Se você completar 100 anos lendo o Livro dos Espíritos, você vai notar que é sempre novo. E eu disse comigo, que espírito fanático. 100 anos. Ele disse, aí tem tudo que a humanidade deve conhecer. Eu digo, nossa, deve ser muçulmano. Por quê? Quando eu proferi minha primeira palestra numa universidade, foi na formatura de médicos da Faculdade de Medicina de Salvador. Terminei a palestra e se formou um grupo. Os jovens formandos, conversa vai, conversa vem. De repente, um jovem teve a infeliz ideia de me fazer uma pergunta. E que pergunta? Ele perguntou assim, olha, num campo de vácuo, como se expressa a presença dos espíritos e como se manifestaria o perispírito? Eu não entendi nem a pergunta, imagine a resposta que eu ia dar. Eu então olhei para ele, mas não ia perder a honra. Eu usei uma técnica. Toda vez que faz uma pergunta que ele não sabe, a gente devolve a pergunta. Mas com dignidade. O que é que você pensa?
Aí a pessoa tem que dizer qualquer bobagem, né? E a gente fica livre. Eu digo, bem, é um caso bastante complexo, mas o que você quer dizer? Ele aí falou lá, eu enrolei e me vi livre. Não disse nada, me vi livre e fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, mas o que será isto? E falando ao amigo, ele disse, é física quântica, Divaldo. Eu digo, o quê? Física quântica. E o que será física quântica? Quando me apareceu o espírito Viana de Carvalho, eu narrei, eu digo, o senhor me enganou. Há mais de 20 anos que eu estudo este livro, sei quase todo de memória, e agora vem um rapaz, um garotão lá, e me embaraça com esse negócio de física quântica. Allan Kardec não fala em física quântica. Ele disse, não fala. Não fala, Divaldo, porque não havia nem a palavra. Não existia a palavra quântico. Ele não podia falar. Mas o Espiritismo fala. Ele disse, como? Fala. No livro dos Espíritos está lá essa evolução quântica. Eu digo, de maneira nenhuma. No que eu li não está, o Espiritismo está. Peguei o livro. Eu peguei o livro. E ele me disse, olhe na questão 540. Aí eu me lembrei da danada da questão. Assim, tudo evolve a natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Era uma síntese da evolução do átomo e de toda a peregrinação da física quântica para a mentalidade do século XIX. Então a minha admiração por Kardec cresceu de uma maneira grandiosa e fiquei em paz de consciência. Então nós vamos encontrar na nossa doutrina as respostas para todos esses problemas de natureza perturbadora. Portanto, vale a pena que, ao nos tornarmos espiritistas, procuremos ler, estudar, dialogar, fazer reuniões de debates, para mostrar que a solução dos problemas humanos e da humanidade estão previstos nesta doutrina que veio dizer na hora própria o que Jesus não podia dizer naquele tempo. Como é que ele poderia falar de embriogenia? Como ele poderia fazer abordagens com um dialeto? Ele falava um dialeto de palavras reduzidas. Na língua portuguesa, somente os verbos da primeira conjugação, cujo exemplo é amar, nós temos 10.000 verbos. No dialeto que ele falava, não existem 10.000 substantivos. Daí a mesma palavra era usada com várias significações. E as significações eram entonação verbal, porque não havia praticamente a escrita. A escrita era privilégio de alguns. Daí muitas vezes nós vemos, e aquele que não odiar pai e mãe não será digno de mim. Amai a vosso pai e a vossa mãe. Então está errado, tem um paradoxo. É que o verbo odiar é também gostar menos e não detestar. É como a palavra manga na língua portuguesa. A manga do casaco. A manga, fruta. A manga de capim. A manga de zombaria, o verbo mangar. Eu estou mangando de você, estou zombando. Tem 5 significados. Então a gente só vai entender pela frase. Nunca poderá entender verbal, literalmente, por causa da sua amplitude. Dessa forma, nós podemos constatar que o Espiritismo veio como consolador para realmente libertar-nos da ignorância. Bom, Divaldo, como fazermos para superar nossas tendências menos felizes de natureza sexual, que tão firmemente se enraizam na nossa psique e influenciam nosso comportamento? A técnica psicológica de superar situações é assim: toda vez que vier uma ideia negativa, substitua por uma positiva. Como não podemos ficar sem pensar, então pensemos de maneira oposta. No caso da questão sexual, é que se tornou tão barato e tão acessível, tão liberal, que passou a fazer parte da nossa vida como de fundamental importância. Porque em tudo, hoje nós vemos o toque sensual. Há pessoas especializadas em colocar o toque erótico. Então nós vemos os especialistas em erotismo, eles são de uma habilidade tremenda.
Como nós superarmos? Vencendo as más inclinações, lutando. Mesmo que haja o apetite sexual, nós nos negaremos a ter uma exorbitância. Vamos acostumar a comer o necessário para viver, a usar o sexo na medida própria para a manutenção dos nossos hormônios. Nós vemos que os relacionamentos são praticamente animais. Eu pergunto a meus filhos e a meus netos, como é agora namorar? Porque no meu tempo, namorava, era uma coisa horrível. Ficava noivo 20 anos. Quando casava, já não tinha filho, estava todo mundo velho, acabado, não tinha mais. Mas agora não namora mais. Cheguei, estou, fui. Então, todos eles me dizem que se encontram mais jovem, ou vice-versa. Se no segundo encontro não tiver relacionamento sexual, você tem dúvida do caráter do outro. E também as meninas estão muito avançadas. Se o rapaz não vai direto ao jogo sensual, elas recusam. Porque só se vive isso. E nós vemos, por exemplo, a televisão aberta com canais exclusivamente dedicados à pornografia, a qualquer hora do dia ou da noite. Então isso perturba os nossos hormônios de equilíbrio. E nós passamos a ter uma vida sexual mental muito maior do que a vida sexual orgânica. A ponto de, aos 28 ou 30 anos, tanto homens como mulheres estarmos cansados. Necessitarmos de estímulos químicos, porque o organismo não tem tempo de refazer a libido. Aí temos estimulantes químicos, mais estimulantes que fazem dilatação de veias e de artérias, o que é muito perigoso, porque ao dilatar as artérias e as veias do aparelho genésico, também dilatam as veias, as artérias do corpo todo e do cérebro também. O número de AVCs, de derrames cerebrais, de problemas cardiológicos é muito maior hoje por causa dessas substâncias estimulantes. Então, nós devemos recorrer ao equilíbrio. Não é o fato de a coisa estar tão fácil que nós vamos entrar nessa barca. Aí é que está o nosso discernimento ético. Eu tenho um lar, eu tenho um relacionamento. Não farei relacionamento duplo. Se o meu relacionamento não me basta, eu encerro para começar outro. Simultâneo, de maneira nenhuma. Deveria haver, na consciência de cada um de nós, respeitar o parceiro. Eu estou ligado a alguém. A outra pessoa me facilita, mas eu não posso fazer isso com o meu parceiro, masculino ou feminino, porque eu não quero que alguém me traia só porque é fácil. Essa ética vai ser da consciência de cada um de nós. A coisa está tão barata que eu vou contar uma a vocês, vocês vão achar muita graça. Eu sou uma pessoa assim meio choca, desinteressante, eu reconheço. E encontro de tudo. Pois bem, eu estava em Miami, em fevereiro, e alguém perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse, tenho 89, vou fazer 90. Mas, de volta, você não casou? Eu digo, ainda não. Aí eu falei assim, eu tenho uma tia mais ou menos da sua idade. E eu estava olhando para você, mas é o que a minha tia sonhou a vida inteira. A sobrinha era Santo Antônio, não sabe? Ela falou, eu disse assim, mas muito bem. E qual é o caráter da sua tia? É um caráter bom porque tudo tem seu preço. Ele disse, olha, tem uma conduta. Então eu digo assim, eu quero conhecer sua tia. Estava no auditório. Quando eu vi, eu digo, minha filha, eu pago um preço para ela sair do meu caminho. Não era uma pessoa, era um caco. Imagine que casamento. Mas esta é a parte comum. Eu estava numa cidade e assinando livros, uma fila muito grande mesmo. E há pessoas que vêm e nos abraçam por detrás. É uma coisa muito desagradável, porque a gente fica assim, asfixiado com aquela carga, não pode virar a cara, e a gente não sabe como se proteger. Aí vai um beijo para lá, outro beijo para cá, e todo mundo rindo e censurando. Olha, ele gosta. Mas o que é que eu fazia? Só se for dar um coice. E eu estava lá e alguém debruçou, e eu vi que eram braços femininos, e a pessoa disse, Divaldo, eu tenho um sonho. Eu digo, olha, então passe para minha frente para eu ver quem é a pessoa que está sonhando. E aí eu percebi que era uma perturbação muito séria. E digo, não é sonho, é pesadelo. Não é não, eu tenho um sonho na minha vida. E quase me asfixiava, eu digo, vou ter cuidado, porque se eu negar, ela me mata. E aí vai ser muito pior, antes casar aos 90 do que morrer com 89. Aí, por fim, ela virou e as pessoas ficaram paradas.
Ele disse, vou lhe contar o meu sonho. Sabe qual é o meu sonho? Ter um filho com você. Olha, eu nunca vi uma cantada tão direta, né? Mas eu também tenho presença de espírito. Eu digo assim, minha filha, vamos rezar. A gente já morreu há tanto tempo. Nós somos desencarnados. Os jovens fazem a caridade de nos deixar respirar, mas nós já morremos há muito tempo. Mas não é que a velhota estava muito animada? Ela disse, mas os guias não querem? Eu digo, não, eu é que não quero. Imaginem, aos 88 anos, começar uma vida drástica assim. Ela ainda insistiu, eu digo, olha, vou lhe falar com toda a franqueza, nem psiquicamente nós vamos ter filho. Portanto, vá com Deus, reencarne no outro planeta e arranje outro par. A forma como a coisa está. A pessoa vai ouvir uma conferência e, ao invés de pensar no conteúdo, fica pensando no vaso. E o vaso, coitado, fica ali exposto. Como eu já estou na decadência, não inspiro mais nada, graças a Deus. Que Deus me perdoe. Mas eu tenho muita pena dos jovens pregadores. Porque a vulgaridade chegou a esse ponto. E é uma questão de perturbação espiritual. As entidades perversas, sensuais, usam as pessoas. Deixem-me dizer-lhes de coração amigo, eu vejo como eles usufruem os fluidos, as pessoas sexy, como eles estimulam os hormônios para a pessoa ter aquele pique, mas não ter prazer nem a sensação. E então eles exploram. Diria que os médiuns tenham muito cuidado, porque nós somos muito sensíveis. E essa parte é uma parte muito vulnerável, porque ela faz parte do nosso conteúdo nervoso. O problema sexual, ou a função sexual, merece muito esforço, porque é uma função da vida que procria, é de alta responsabilidade. Não é baratear como se fosse um prato de acepipe que a gente muda de gosto a cada hora. E então somos muito mais obsidiados na sensualidade do que pensamos. E espíritos vis usam os bordéis para se nutrirem. Quem não quiser acreditar, não faz mal, não importa. Mas eles usam e vampirizam. Então eu conheço muitos sex symbol, como usa aqui nos Estados Unidos, metrosexual e etc., que são absolutamente desvitalizados. Porque a energia mesmo os obsessores tomam. E o orgasmo é a eliminação da matéria sem nenhum conteúdo. E então são muito graves. Façamos o possível para que a nossa mente seja correta. A gente pode olhar alguém, sentir o apelo perfeitamente, é normal. Ter a amizade, ter o afeto, ter o desejo, mas não consumar ou não levar para a mente, para não ficar atormentado. E não nascer nas obsessões sutis. São obsessões muito sutis. Às vezes nós somos amigos, temos amizade, de repente muda. Eu atendo pessoas aos milhares. São 70 anos de convívio com o público de 1 a 1. Atendo na Mansão do Caminho de 1 a 1. Filhas e filhas. 5 vezes por semana. Então as histórias são impressionantes. Nós até publicamos um livro sobre a questão do sexo. Eu narro umas experiências, como fazem os médios, os sexólogos, convidando à reflexão. Porque o prazer do orgasmo vai de 16 a 20 segundos. E passa logo. Mas a mente viciada não se contenta. É a sede da água do mar. Então nós temos que ver a outra pessoa como pessoa. Ontem eu citei, lá em Danbury, uma frase que me faz muito bem, que é do grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Quando tu estiveres diante de uma alma, por mais sabedoria que tu tenhas e maior conhecimento, lembra-te, tu estás diante de uma alma. É uma lição profunda, eu meditei dias, meses, no que Jung quis dizer. Quando estiver diante de alguém, é uma alma, é um ser eterno. O que acontecer com esta alma, eu sou responsável. Daí, nos nossos relacionamentos, invariavelmente, um dos parceiros se apega. O outro usa. O que usa abandona, o apegado se perturba.
E a responsabilidade é de quem usou. Porque a partir daí só serve aquele parceiro. E a pessoa faz conflito sexual tremendo. O número de pessoas frustradas, sexualmente insatisfeitas, é maior do que se imagina. É digno de um relatório, como houve aqui nos Estados Unidos, os primeiros relatórios sobre sexualidade, e que mudaram esses relatórios a mentalidade sexual da América, que era muito castradora. Então, nós, o que pudermos evitar, os nossos sonhos lúbricos, as nossas imaginações, vamos substituir por outras páginas. Esses filmes provocativos entram na nossa memória, não saem facilmente. É como a coisa vista e a não vista. O que não é visto a gente consegue driblar, mas o que viu fica atormentando. E muitos trabalhadores do Cristo fracassam nessa válvula. Tecnicamente, são 3 pontos vulneráveis: o dinheiro, o sexo e a vaidade. Eu encontro companheiros de mediunidade, lindas de mediunidade. Começam a se achar fantásticos e em breve estão na mão dos espíritos obsessores, que os enganam, que mentem. Então deveremos ter muito cuidado com a alma que nós somos, preservá-la, evitar os lugares das facilidades. Podemos poupar-nos e construir conosco uma sociedade mais saudável, de estarmos juntos sem perturbações. E se por acaso o outro se perturba e vem buscando, ainda assim, olha, nós somos espíritas. Teremos que superar, eu sinto também a atração por você. Mas não está em nosso programa, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma parceria, seja homo, seja hétero, seja o que for, eu tenho uma parceria. Cumpre me respeitar. Vamos viver fraternalmente. É muito doído, eu sei que é doído porque eu não sou de matéria plástica. Eu sei que é doído. Mas não me arrependo dessa conduta. E aconselho a cada um que viva bem consigo mesmo. Porque às vezes nós investimos a vida por sensações que não são emoções. Sensações passam, cansam e deixam vestígios de perturbação emocional. Querido Divaldo, como pode uma mãe ser feliz após a perda de seu amado filho? Não, primeiro não é perda. Porque gente não se perde relógio, óculos, caneta, isso a gente perde. Pessoas morrem, desencarnam. E desencarnam não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer, no meu conceito, é a pessoa ter uma lesão cerebral e ficar numa vida vegetativa por anos a fio. Eu lembro-me de um caso clássico, Anne Killer, aquela jovem de New Jersey, que a família pediu para desligar os aparelhos depois de 8 anos. Vendeu tudo, porque teve que fazer uma mini UTI, porque UTI é muito caro, fazer dentro de casa. Terminou vendendo o carro, vendendo a casa, vendendo a geladeira, para poder manter. E ela não morria de jeito nenhum. Então pediram para desligar os aparelhos. A corte de New Jersey negou. Aí apelaram para a Suprema Corte. E a Suprema Corte permitiu. Desligaram os aparelhos e ela não morreu. Ainda viveu mais 2 anos. Isso me impressionou muito. Deve ter assim uns 15 anos. Mas foi famoso no mundo inteiro. E um dia, conversando com Chico Xavier, eu digo, como explicar um caso desse? Então, Emmanuel, o guia de Chico Xavier, diz, ela foi drogada na encarnação anterior. Usava haxixe. Nesta veio condicionada e começou a usar o ácido lisérgico. Depois passou para a cocaína. E então tomou uma overdose e entrou em coma. Daí o perispírito estava tão imantado da droga que se utilizava do corpo, das energias do corpo para nutrir-se. Daí ela ficou uns 8 a 10 anos em coma. Imagine uma pessoa morta apenas respirando. Anos e anos. A morte é uma bênção. Então essa mãe não perdeu o filho, transferiu para casa. O seu filho vai feliz e em breve vai encontrar. Essa questão de morte é tão curiosa. Meu filho chega e diz assim, tio, o pai, eu vou para Auckland, na Nova Zelândia. Vou estudar lá. Vai sim. Mas se ele morre, a gente fica desesperado. Às vezes,
A gente aqui nos Estados Unidos, um filho vai para Miami e a gente não vê mais nunca. Mas a gente se conforma, não, está ali em Miami. Mas quando fala em morte, é aquela ideia de que se acabou. Não, o filho dessa senhora vive. Se ela fizer silêncio interior, se ela se concentrar, ela falará com o filho. Não é privilégio de um médium nem de ninguém. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Kardec é tão claro, notem essa definição, ipsis verbis. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Todas as pessoas são médiums, em maior ou menor grau de sensibilidade, de percepção. A mediunidade tem órgãos como a memória, como a inteligência, como as aptidões artísticas e culturais. Agora, nós temos que desenvolver essas faculdades. Qualquer um de nós que goste de uma arte, quantas horas treina? Tivemos aqui uma exibição de violino por um violinista clássico. Este senhor que nos apresentou as canções, eu estava vendo ontem, ele deu um solo, é um violinista clássico, técnico especialista. Para chegar a esse nível, pergunte-lhe quantas horas ele gastou treinando. Houve um caso muito curioso de Iafa, deixa eu ver se eu lembrei o nome dele, que é um nome judeu. Era o maior violinista da época. E ele terminou um espetáculo em Carnegie Hall, aqui em Nova York. Quando ele terminou, foi para o camarim e uma dessas moças muito ricas e muito fúteis e muito estúpidas, tinha muito dinheiro, diamantes e ignorância também quantidade. Chegou no camarim com toda a pompa e disse assim, eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele era temperamental, disse assim, pois eu dei a minha vida para tocar como toco. Porque eu comecei a tocar aos 4 anos. E diariamente eu ensaio de 6 a 8 horas. Quando eu tenho concertos, eu ensaio 12 horas por dia para chegar ao concerto. Quando nós vimos o concerto, não vimos os anos que anteciparam para chegar àquele clímax. Mas isso em toda a arte. Eu fui funcionário do governo do Brasil. Tive essa alta honra, funcionário público, ganhava muito bem. Uma beleza, eu não morri de fome porque não estava no karma. E trabalhava na máquina que já houve, que é a mãe do computador, na máquina datilográfica. Não sei se alguém se lembra que um dia houve essa máquina. E eu era um experto, porque trabalhei 50 anos com máquina datilográfica. Chegaram as máquinas elétricas, porque eu fazia exatamente a apólice, o seguro. A capa do rosto da apólice não pode ter erro nem rasura. E como todas são numeradas e não podem ser substituídas, então fiquei um técnico. Quando apareceu o tal do irmão computador, um amigo me disse, de falta apareceu agora uma máquina extraordinária. Quando a gente erra, é fácil, porque a gente tinha que apagar com borracha, tinha tinta, tinha papel carbono, 5 vias, era um Deus nos acuda. E aí eu perguntei, mas como é que apaga? Eu disse, não, é fácil, chega se apaga. E eu, não creio. Aí me mostrou. Eu fiquei olhando, que coisa. Então pode introduzir palavras, lá o texto, você introduz palavras. Eu fiquei encantado, mas eu era técnico de datilografia, eu dava mais de 300 batidas, havia concurso. Até eu vou contar uma anedota, para vocês irem para casa bem felizes. Satanás mandou dizer a Jesus que queria fazer um teste com ele de computação, para ver quem digitava mais rápido. E Jesus disse, meu filho, eu sou do ano a 2000, não tinha nem alfabeto, quanto mais. E aí os demônios ficaram contentes, zombaram dos anjos, os anjos falaram, Jesus, aceite. Choraram tanto que Jesus aceitou. E aceitou, e o super Satanás ia ser o guia, ia observar. E foi aqui no auditório, em Nova York, eu me esqueci o nome desse momento. É um auditório imenso. Madison Square Garden. Muito obrigado. Pois bem, então, a satanazada lotou de um lado, e aquele pingo de anjinho do outro lado. O supercomputador, eu vi aquele diabo bonito, assim, cabelo penteado. E Jesus, coitadinho, aquele computador carrossel. Aí o demonião bateu e Satanás. E Jesus, catando milho. Aí bateram, foram ver. E deram ganho de causa a Jesus. Aí Satanás disse, mas como? Eu bati com uma velocidade tremenda.
Ele disse, meu filho, só Jesus salva. Então eu terminei cedendo ao computador. E havia, de repente começou a era do iPhone, iPod, iPad, iPin, ai. E eu dizia, não entro nesta nunca, porque eu achava o máximo da falta de educação, a gente está comendo, aí bate logo, plim, plim. Eu censurava, a gente paga a língua, né? Lá na Mansão do Caminho nós temos uma amiga desembargadora, é a rainha do computador, dizendo, mas meu Deus, ela é uma desembargadora, mas é mal educada. Até que Satanás inspirou alguém a me ensinar o WhatsApp. Eu só entrei na lista com 5, já tem mais de 70. Eu estou orando, Pai Nosso, que está no céu, creia com o momentinho, Jesus. Mas que coisa, que tragédia. Já estava pegando até a psicose, é um transtorno psicótico, maníaco, porque eu sempre passei sem o tal do WhatsApp. Mas nos últimos 6 meses, eu oro, aplico o passe, com o ouvido atento. Isso é para levar um pouco de alegria, porque o Espiritismo é doutrina de alegria. E os Espíritos me dizem, provoque risoterapia. Toda vez que nós rimos de coisas ingênuas, nós produzimos uma substância chamada imunoglobulina. Nós produzimos na língua, na saliva. É uma substância para a digestão e que nos imuniza o aparelho respiratório para problemas cardíacos, problemas fônicos, etc. Então é a imunoterapia. Mas eu desejo agradecer pela bondade de todos. Agradecer principalmente à nossa Norma, que foi o veículo do convite para que estivéssemos aqui em Nova York nesses últimos 3 dias. Mas agradeço penhoradamente, porque eu estou de despedida. Eu direi agora como Sócrates, eu vou constatar antes de vocês. E terei o prazer de recebê-los e confirmar que tudo aquilo que a gente falou era verdade. Isso minha mãe me disse. Meu filho, eu voltei. Tudo que você me disse é verdade. A respeito da imortalidade. E a partir daí, este vulto notável que é minha mãe. Todo dia, quando eu acordo, mal abro os olhos, ela aparece sorrindo. E me diz assim, Di, já orou? Eu digo, mãe, estou chegando agora. Ore, meu filho. Você vai acompanhar o astro-rei e não sabe se chega ao crepúsculo. Quando eu me vou deitar, às vezes muito cansado, já orou, eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, você vai atravessar o rio Estígios, a noite da morte e da vida, e não sabe se volta. Então eu desejo a todos muita paz. Agradeço o carinho de todos, do nosso tradutor, que é meu filho espiritual. Porque o nosso Daniel, os que estão ouvindo a tradução poderão confirmar. Um exemplo de bondade, de carinho, de amor à nossa causa. Mas não vou citar nomes para não cometer o pecado de me esquecer. A todos eu os trago no coração. E se alguém desagradei, perdoe. Dê-me também uma chance de reparar. Rogo escusas se por acaso algo não aconteceu como esperavam, mas estamos juntos. Nós somos a nova sociedade. Uma humanidade que ama, que acredita, que confia, que tem certeza. Fiquemos unidos. Unidos nós somos força. Separados somos vulneráveis. A federação é uma bênção de Deus para nos dar força. Não é recado encomendado, é do meu próprio interesse. Porque através de um órgão federativo, as nossas instituições têm apoio, têm orientação, recebem a doutrina pura, que não podemos conspurcar com ideias nossas ou de espíritos inferiores. Preservemos o espiritismo conforme nós herdamos de Allan Kardec e dos mártires da primeira hora. A todos vocês que consideram verdadeiros heróis, viverem na grande urba, numa vida muito difícil, e terem tempo para cuidar da alma do self. Até havia uma pergunta que eu tive a ocasião de ler ali sobre o ego self. Como fazer? Reservar para o espírito que somos algumas horas, como reservamos 24 horas ao corpo. O ego nosso
é o resultado das nossas afirmações atuais, dos nossos atos pessoais. Isso forma o ego. O self é o conjunto das nossas experiências de todas as existências. É o ser espiritual que somos. Muito obrigado. Até breve, em novembro, se Deus quiser, em Washington, quando teremos o encontro. E que todos bebam na fonte do Espiritismo a água lustral da verdade. E sejam muito felizes. Muito obrigado.